passo a palavra para o Batista, e peço para que ele resuma a sua tese e o seu argumento. Acho que eu concluiria os 15 minutos. Até porque você tem nervosismo. Na verdade, eu pensei em contar para vocês o processo, o início dessa tese e como é que ela foi o processo de confecção dela. Na verdade, essa tese ela começou sendo pensada durante o meu mestrado. Eu fiz um trabalho com 2 bairros de São Paulo, Chico e Zimbábue, e durante a pesquisa, foi o momento que o grupo Racionais de Ensino estava com sucesso lá no meu estado, e fim de semana no parque, eu chegava nos bairros e perguntava para eles se eles conheciam qual era o melhor grupo de música nacional e racionais, nacionais. Aí eu achei estranho, e eu tinha uma outra pergunta que era se eles conheciam o movimento negro, e o pessoal respondia que sim. E foi um momento até que eu comentei muito com a Lília, que eu tive uma grande crise, porque eu faço militância no movimento há muito tempo, aí você vai fazer uma pesquisa no meio negro, ninguém te conhece, ninguém pergunta você, já dá um estranhamento. Aí quando você pergunta o movimento negro, a pessoa diz que conhece, aí você fala quem? Ah, o grupo de rap, Posse. Eu falo, mas quem são esses caras? Eu não conhecia como movimento negro. Aí eu fiz uma reunião com os Racionais na lanchonete Ponto Chique, no Paissandu. E aí, quando eu falei pro Brau, que eu achava estranho, que o pessoal do baile achava que entendia que o rap era um movimento negro, ele falou pra mim, claro que somos, você tem alguma dúvida? Aí eu falei, pô, tem que estudar isso, né? Então, terminado o meu mestrado, eu falei, poxa, eu queria estudar, e já tem vários estudos, várias pesquisas sobre hip hop, só que todos eles estavam mais ou menos no começo e falavam da organização do movimento, da música, eles cobriam mais a parte da arte do movimento. E aí eu falei, não, eu queria cobrir esse outro viés, que era o viés político, e tinha vários processos, né? Nesse meio tempo, no Rio de Janeiro, o MVBio lançou um partido negro, PP Pomar, Partido Poder para a Maioria, né? E aí eu falei, pô, mas quer dizer, os caras estão assumindo uma questão política, as pessoas não estão dando grandes importâncias para esse movimento. Então eu decidi fazer uma pesquisa sobre o hip hop, tentando não destacar o lado artístico, mas ver essa parte política. Quando eu comecei essa pesquisa, confesso que eu estava meio perdido ainda, porque como é que eu, um antropólogo, vou trabalhar com uma área que não é muito afeita à antropologia, que é o poder, que é a questão política, trabalhando com uma expressão cultural. Aí aquelas coisas que a gente chama de sorte, tem uma outra palavra, nós estamos na academia, virtude, né? Trazendo Maquiavel para a mesa, numa mesa antropológica. Mas aí, no momento de virtude, eu fui participar da segunda semana do hip hop e tinha uma mesa hip hop, cultura ou movimento. Eu fui assistir, aí eu percebi que, na verdade, algo que eu queria estudar estava dentro do movimento, que era uma discussão. O que era esse hip hop? Se era cultura ou se era movimento. E, na verdade, quem está falando movimento era... A palavra movimento estava encobrindo se ele era mais prioritariamente político. Aí eu achei interessante pegar por esse viés e eu trabalhei com 3 posses históricas de São Paulo. Uma foi a Força Ativa, a outra foi a Conceitos de Rua. A Força Ativa estava na cidade de Tiradentes, Conceitos de Rua ali na Zona Sul, e a Aliança Negra. E comecei a participar das reuniões, assistir os debates, e fui fazendo todo o meu trabalho de campo. Nesse meio tempo, aí na hora de começar a confecção mesmo, trabalhosa, que é escrever, e que foi um trampo, acho que o trabalho de campo foi menos trabalhoso do que isso, embora... Só tem uma coisa, deixa eu falar aqui, Lília, que eu
Eu senti tanto ter saído da minha ida para a cidade de Tiradentes, aquela vez que eu me perdi, entrei na favela e tal, mas infelizmente não está aqui, né? Mas foi muito interessante. Aí eu comecei a escrever e percebi que, na verdade, tem uma coisa que o movimento, o negro no Brasil, não só no Brasil, eu comecei a ler algumas coisas, li aquele livro do Hobsbawm sobre o jazz. Aí você começa a perceber que tem uma ligação muito grande entre o movimento negro, a luta política e a cultura, a música, a dança. Então eu falei, pô, como é que é isso? Aí eu vou descobrir que eu não quis recuar lá para escravidão, né? Eu falei, é muita coisa, então vamos começar. Eu sempre brinco com meus amigos, eu falo, eu sou um antropólogo urbano, eu não trabalho com quilombo. Então eu falei, já que eu não trabalho com quilombo, também não trabalho com a questão da escravidão, então eu vou pegar um negro urbano. E a coisa começa em São Paulo, eu venho desde a Frente Negra. E uma coisa que deu para perceber é que da Frente Negra até 1970, você tem uma coisa dicotômica, acho que dá para aprofundar mais essa discussão, né? Que é política, é um campo que o movimento negro atua para fazer influência na cidade, na sociedade, mudar a condição de vida, e a parte cultural, artística é algo ligado ao lazer, mas está sempre ligado. Então o baile está ali, né? Eu não falei de escola de samba nem nada, que eu fiquei trabalhando com as entidades. Então você começa a perceber dos bailes, e além do baile eu também coloquei, até por influência mesmo de um amigo que ainda não chegou, que é o Kibe, que está estudando Abdias do Nascimento, e também trabalhou com uma entidade bastante representativa, que foi o Teatro Experimental do Negro, para mostrar que, olha, essa questão da política está sempre engendrada. Agora, o interessante é que começa a se modificar com o Teatro Experimental do Negro. A ideia inicial dessa pesquisa, que eu vou falar agora, devia falar no começo, desculpa, era fazer um trabalho comparativo de hip hop e blocos afros. O que faltou foi tempo de trabalho de campo em Salvador. Eu fui a Salvador várias vezes, eu cheguei a fazer um curso lá, fui algumas outras vezes, conversei com as pessoas, mas eu não consegui fazer um bom trabalho de campo que compensasse o tempo que eu estava despendendo aqui em São Paulo. Mas eu acho interessante, eu achei interessante colocar também a experiência dos blocos afro. Por quê? Porque se o TEM começa a pegar uma parte artística, que seria aí o teatro, politizá-lo, quer dizer, você trabalhar com a política e a arte ou a cultura. A cultura é meio complicado para antropólogo falar isso, né? Vamos dizer que ela é mais artística. O bloco afro, ele exacerba isso. Só que, ao mesmo tempo que você vem lá, o Ileaê, e vem e segue os outros blocos, começa a pegar a parte cultural e trabalhar essa parte politicamente, surge uma outra viés do movimento que rompe isso, que é o movimento negro unificado, que vem com a seguinte proposta: entidade cultural de massa é uma entidade alienada, é uma entidade que na verdade tem um trabalho para que não se modifiquem as relações sociais. O que você tem que fazer é um trabalho político revolucionário. E aí é uma cisão. E o movimento, ele bate de frente com as entidades, que ele julgava cultural. A questão é que nesse processo todo, surge o baile ganha uma autonomia em São Paulo e também no Rio de Janeiro. O baile deixa de ser uma atividade de apêndice das entidades para ser algo próprio. Aí surgem as equipes de bailes. E quando surgem essas equipes de bailes, ele cria um novo espaço para a cultura. E é nesse novo espaço da cultura que surge o hip hop. E ele não surge de uma vez só, eu vou contando mais ou menos como é que ele surge. E o que, na minha opinião, que eu coloco, o que possibilitou foi esse racha anterior. E ao mesmo tempo o movimento negro unificado não entrou em choque com os bailes, porque ele achou que o baile não era um espaço político. E, na verdade, ele
começou a ver política de uma outra maneira, quer dizer, essa visão meio que marxista de dividir o mundo em cultura de um lado, política do outro, acabou empobrecendo essa visão. Aí eu vou fazendo uma análise de como é que o rap surge. Na verdade, o rap surge de uma forma... Esse seria o funk aqui em São Paulo, né, que era o rap falado, que era o funk falado, e era idêntico ao funk de hoje do Rio de Janeiro, o Tati quebra-barraco e aquelas baixarias todas que tem lá. Era igual, né? Não, mas pra vocês terem uma ideia, o N de Naldinho tinha uma música... Quem é o dono dessa vagabunda aqui? Quem aí botava a menina de biquíni dançando na frente dos bailes e tal? Então, esse pessoal, os bailes de São Paulo deram espaço para esse grupo. Só que esse novo grupo, que em cima do funk, que começa a criar um novo movimento, cria o hip hop fora do baile em São Paulo. E esse grupo dá espaço para uma outra expressão que vai fazer surgir um rap politizado. E esse rap politizado vai ganhando espaço quando o Racionais MCs lançam a música Pânico na Zona Sul. Esse é um marcador de histórico. E aí você tem uma nova expressão. Aí eu conto como é que foi isso, o rap mudou muito nesse período. Aí eu vou mostrar como é que funcionam as... Aí eu tenho que encurtar, porque o tempo passou. Eu pensei que fosse falar mais rápido. Mais 2 minutinhos. Aí eu vou contando como é que o rap se estrutura. E aí uma coisa muito interessante. Todo mundo fala em hip hop nos estudos, como se hip hop fosse uma coisa só. E hip hop não é. Então hip hop são 4 elementos. DJ, MCs, grafite e break. E de repente o rap, que era um elemento, deixa de ser, que ele é desdobrado, mas surge uma outra entidade, que é a posse, que garante a existência do hip hop, mas ela não é um elemento do hip hop. E é nessa posse que vai se desenvolver toda uma postura política do movimento negro. E aí, do movimento... Não é do movimento, do hip hop. Porque se fala de movimento, eu estou assumindo uma das posições do hip hop. E aí eu só coloco que, na verdade, isso é muito complexo, porque nós temos o maior viés de expressão disso é o rap, principalmente na posição do rap gangsta, que tem o maior exemplo, a maior representação dos Racionais. Então eu faço uma amostra do que é esses gangsta, também as contradições internas, principalmente o machismo, muito profundo que tem lá dentro. E aí eu chego a essa questão do movimento que hoje, se alguém for falar de hip hop, tem que dizer da onde está falando. Hoje você tem um hip hop cristão, que é o gospel. Você tem um hip hop que não é contra o gangsta rap, para falar de violência. Tem vários outros viés, então você tem que dizer do que é que você está falando e que, na verdade, tem todo um conteúdo politizado no interior dele. Falei quase em cima. Agradeço ao Batista, que extremamente disciplinado. Disciplinado também, porque eu expliquei, o Batista vai ter muitas oportunidades de responder aqui, porque são 4 arguições, né? Então até achei por bem ele segurar um pouco a munição, né? Para poder responder, e essa é um pouco a dinâmica aqui do ritual. Eu vou, como nós costumamos fazer aqui, eu combinei também com o Batista, eu vou passar a palavra primeiro para os professores de fora da casa e depois, na segunda parte, os professores da casa. Então eu pediria primeiro para a professora Laura Silva, que é uma doutora em antropologia pela UERJ, né? O FRJ, está aqui, achei que é isso, né? Enfim, começamos. O FRJ, e enfim, ela vai fazer uso da palavra, 20 minutos, depois o Batista. Obrigada. Bom, quero começar agradecendo muito a você, sua orientadora, pelo convite, dizer que eu fiquei muito honrada de estar aqui. Né? Gostei muito de ler o teu trabalho, né? Eu aprendi um bocado, eu acho que a tese está bem escrita, tem uma narrativa boa, né? Boa de ler. Então, ela é também muito inspiradora.
né? Então, o que eu vou falar aqui, Batista, eu queria que você um pouco compreendesse como um diálogo com o teu trabalho, né? Então, eu vou colocar algumas questões, ponderar sobre outras, pedir uma explicação ou outra, fazer alguma cobrança também, porque faz parte, né? Mas um pouco assim, na verdade, dando continuidade a um diálogo que de fato a gente já tem, né? Eu achei muito interessante como você constrói o seu objeto a partir do percurso que você seguiu desde a sua dissertação de mestrado, né? E eu acho, então, também, acho que além de parabenizar você, a sua orientadora, eu também queria parabenizar aqueles que te ajudaram na Operação Salva Batista, né? Que eu acho que funcionou muito bem, então está todo mundo de parabéns nesse sentido, né? Então, como isso está nos agradecimentos, exaustos, porque eles não estão todos descansando. Todos descansando agora. Isso está nos agradecimentos. Eu queria também mencionar um outro episódio dos agradecimentos, né, que eu acho que tem em paralelo com situações que a gente viveu no Rio de Janeiro, que eu achei muito interessante, assim, muito surpreendente, né, porque, vou chegar lá, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, no terceiro período da graduação, em 1988, né, no projeto Abolição, que ele participou também, né, os negros e negras eram muito que estavam trabalhando com a gente nessa pesquisa, que foi uma pesquisa muito pioneira, eram muito pressionados com relação ao ingresso na universidade. Acho que você de repente já está sabendo do que eu estou falando. Pelo menos naquele momento do ativismo carioca, entrar para a universidade, mesmo acalentar um processo de ascensão social, significava embranquecer, consequentemente trair ou abandonar a cultura negra e os negros, né? Isso não aconteceu contigo, nem com os integrantes do Núcleo Cultural Força Ativa, que você cita na página 96, embora você próprio tenha recebido uma alfinetada nesse sentido, quando teu informante reclamou de ser objeto de estudo de gente que só quer subir na vida e te cobrou de ter outra postura com aqueles, com eles, né, com base na identidade e solidariedade racial. Né? Você descreve isso na página 112. Você fala sobre o episódio que te levou a fazer graduação. Então, foi isso que eu me lembrei. Eu acho que é um episódio super positivo e super interessante dentro da tua trajetória, né? Eu acho que essa ideia também, esse tipo de cobrança, ela é uma ideia que estava com força, por exemplo, no Roger Bastide, né? A genuína cultura negra estava alocada nas camadas baixas e não era somente incompatível com a ascensão social, como com a própria modernidade. Então é muito interessante que o teu tema remete a uma certa cultura negra na globalização e também na modernidade, ou pós-modernidade, né? Então esse processo de alienação de si tem inclusive uma face erótica. Para este autor, né, para o Roger Bastide, é o próprio preconceito racial que produz as relações afetivo-sexuais heterocrômicas, né, as interraciais. Para ele, a miscigenação não cria fraternidade de cores, mas concorrência sexual. Eu vou voltar um pouco a esse ponto, não vou explorar muito, você também não explora muito, mas vou voltar depois para falar um pouco de gênero e raça que você menciona e que é bem interessante. Mas eu queria primeiro marcar um outro ponto que tem a ver com essa tua trajetória, né? Eu acho que esse episódio que você conta é de fins da década de 80, essa minha experiência também, né? Eu acho que de lá pra cá muita coisa mudou, né? Como a gente sabe. Então, eu penso, Batista, agora te ouvindo falar, ouvindo a tua apresentação, acho que ficou mais claro isso, mais claro do que tinha ficado na leitura da tua tese, né? É que você está dialogando com essa geração, né? Diretamente, que na verdade eu acho que você está fazendo uma ponte entre essas duas gerações, pegando uma coisa do tipo dialogando com essa tua geração, né? E eu queria me concentrar um pouco nas definições da noção de cultura que você traz na página 24, né? Que é o momento que você apresenta essa tensão entre cultura e política, né? Como estruturador das tensões que animam o hip hop. Cultura ali aparece como cultura agrícola, como erudição, como uma versão popular da cultura brasileira, um povo culturalmente pacífico. Né, cultura no sentido antropológico, costumes, hábitos, valores, e depois, como assumindo comunista, como contracultura. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse ponto, né? Essa oposição entre cultura e política, não sei, a minha impressão, né, não ficou muito claro para mim, queria que você falasse um pouco mais disso, mas a minha impressão é que essa oposição que você aqui traz e que serve para estruturar o teu diálogo com esses dois momentos,
ela é um pouco diferente daquela que dominou o movimento negro e a esquerda brasileira em fins da década de 80. Naquele momento, a ideia de cultura era de lazer sem conscientização, engajamento político, como você apresentou, acho que melhor do que eu estou explicando aqui. Né? Então, eu estou aqui, assim, cruzando, na verdade, ideias que você desenvolveu no teu trabalho mais no final da tese, embora agora na tua fala tenha aparecido de maneira mais explícita. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa distinção nesses dois momentos, pois o que parece que é teu esforço é mostrar que para essas duas gerações, as expressões culturais são também expressões e ações políticas, ainda que não possam ser enquadradas na ação política convencional. Eu acho que esse é teu ponto-chave, esse é teu objetivo central. Né? Então, essa oposição-chave que estrutura teu estudo, cultura versus política, e a forma como você aborda o fenômeno, tem a ver exatamente com as tensões que percorrem o imaginário da esquerda no Brasil, bem como daqueles que de alguma forma estão engajados na luta contra a discriminação racial e pelo reconhecimento dos direitos das minorias sociais e sexuais. Né? Esse engajamento envolve uma tensão que, da forma como eu li, pelo menos, né, também está presente no teu estudo em várias narrativas que você vai apresentando. Talvez, inclusive, possamos pegar esse ponto e pensar sobre esse dilema entre uma política de princípios e uma política de direitos, que envolve o problema da substancialização, né, de certos problemas e questões no processo da especificação desses direitos de sujeitos minoritários. Né? Ao substancializar problemas em certos personagens, né, é nisso que eu estou pensando. E também na própria linguagem da vitimização e da denúncia, tão forte no hip-hop, mas também na trajetória dos direitos humanos. Né? Essa linguagem supõe antagonismos lógicos, minoria, maioria, brancos versus negro, hétero versus homo, por aí vai. Né? Tem uma força moral enorme, mas é restritiva ao apontar soluções e formas de atuação, me parece. Queria saber o que você acha. Isso apareceu muito fortemente nas letras que você analisa. O tom de desesperança é fortíssimo. Né? Me pergunto qual é a ação positiva, né, dessa denúncia para você, assim, como é que você lê isso, né? É também uma linguagem moralizadora, né, como na forma como as mulheres são abordadas nas letras. Aí eu queria mencionar um pouquinho esse ponto, né? Queria chamar a atenção que você fala da misoginia das letras, né? Eu acho que aqui tem um campo maravilhoso, assim, interessantíssimo para mim particularmente, inevitavelmente também. Você fala de um padrão tradicional nas relações entre os gêneros e também se surpreende um pouco, achei isso super interessante, né, pois a desigualdade entre brancos e negros é combatida, mas não entre homem e mulher. Né, você fala isso explicitamente. Então aqui eu queria marcar 2 pontos. Tá? Um, né, é que me parece que esse tom misógino, né, que você mesmo assim chama, né, que você registra, é típico de situações de forte tensão e de disputas, inclusive a racial, né? E de violência mesmo. Né? Daí um machismo misógino que necessita, algumas letras são isso, assim, de rituais arrogantes de masculinidade e de bravatas sexuais. Né? Meio culpabilizando a mulher, né? Mas para dizer que tem muitas mulheres, né? No final das contas é um harém, que como as mulheres não valem nada, ele tem um harém, né? Tem muitos. Faz parte de um ethos viril específico, que eu acho que está presente nesse material que você apresenta, e típico de situações de violência. Eu vi isso no Rio de Janeiro, uma pesquisa na Favela da Maré. O Marcos Alvito fala nisso em Acari. Né? E só como uma oposição interessante, eu acho que tem Rio das Pedras, por exemplo, que é uma favela que fica atrás da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, né? E que é a favela sem tráfico de drogas. E ali, por exemplo, encontrei um padrão de gênero totalmente distinto. Não esse padrão misógino, mas, na verdade, um machismo cavalheiresco, né, de situações... assim, acho que tem uma relação entre as relações entre raça, gênero e a violência experimentada e vivida em certas localidades, em certos territórios. Né? O outro ponto é quando você combina gênero, raça, orientação sexual, né, que você menciona em alguns momentos. Né? Acho que eles não devem ser lidos apenas como sujeições combinadas, embora apareça assim na linguagem dos direitos humanos. Né? Do ponto de vista do ativismo, a pergunta que frequente aparece é quem é mais discriminado? Mulheres, homens, homossexuais? Mas como esses marcadores se combinam? Né? Então, na África do Sul, por exemplo, a ameaça que o casal homem negro e mulher branca representava e o próprio discurso racista podem ser lidos como uma forma de exercer controle de gênero e manter
a dominação africana. Então, eu acho que tem uma combinação desse tipo no teu trabalho, que ajuda a pensar. Né? Por exemplo, na África do Sul isso apareceu primeiro em relação à raça, que justificou a criação do apartheid. O homem negro era a grande ameaça, né, nesse momento. Em 67 eles descobriram a homossexualidade. Né? E aí, o grande vilão, novamente, para justificar a criação de uma legislação aqui que criminalizava esse personagem homossexual, não o ato já era criminalizado antes, foram os homens ingleses e judeus ricos, né, que estariam cortejando amorosa e financeiramente os africanos. Não, africanos. Então isso é só um pouco, na verdade não é, Batista, uma questão direta, não estou te colocando aqui uma questão diretamente, eu estou, na verdade, pensando com você sobre esse ponto, né? Relativizando um pouco além da misoginia, né, apresentando mais alguns elementos, né? E eu tenho mais, na verdade, duas questões e uma cobrança. Na página 18, eu achei que você foi injusto com o Hermano Viana. Ele é um interlocutor privilegiado. Olha, primeiro eu acho que você, assim, são dois momentos distintos. Eu não sei se cabe tomar da mesma maneira. Eu não sei se os negros, o racismo e a questão racial daquele momento é a mesma que você tem agora na cabeça quando você olha. Eu acho que esse é um ponto. Então, acho que esse é um ponto que eu estou te provocando para pensar, para você me dizer se faz sentido. Primeiro isso. E segundo, né? O que é assim, Hermano Viana, que você discorda? Não, vou lá. Então, esse é um ponto que você na verdade, questiona o fato de ele não ter visto um problema racial nos bailes. Né? Então, eu estou dizendo, olha, eu acho que há formas de se viver a questão racial de maneira totalmente diferente nesses contextos. Né? Que você está tomando de uma forma só. Mas a outra coisa é que você diz que ele estava, na verdade, veiculando a visão dos donos dos bailes, Batista. Eu achei muito forte. Assim, acho que ele teve uma certa compreensão desse